Oi, eu sou o Felipe e não, eu não assisto Big Brother. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Você achou mesmo que eu, do alto do meu QI de 4 dígitos, gastaria meu tempo com esse assunto de réis mortais? Assista ao seu BBB, que eu vou gastar tempo aqui lendo livro. Sim, veja, eu leio livros. Agora se sinta inferior enquanto me masturbo pensando na minha própria inteligência. A Endemol é uma empresa holandesa conhecida por vender formatos de programas para todo o mundo. Alguns que foram criados por ela e que você com certeza conhece são The Voice, Rolo em Rola da Eliana, Dança dos Famosos, Saturday Night Live e, claro, o famigerado Big Brother. Aqui no Brasil, o programa estreou em 29 de janeiro de 2002 e, apesar de hoje ser apresentado pelo Thiago Leifert, na sua estreia era apresentado por Marisa Hort. Aposto que você não sabia dessa, né? Desde então, o reality show teve 20 edições, sendo a 20ª essa que tá rolando agora com influencers. São 18 anos de BBB. O reality já pode se considerar maior de idade. E a pergunta que fica no ar é: por que em 2020 a gente ainda assiste BBB? Eu tentei descobrir o porquê. Então, eu fui na minha página do Facebook criar um post para atrair pessoas que odiavam o programa em busca de respostas. Eu disse o seguinte: complete a frase. O Big Brother Brasil é ruim por quê? E então eu recebi as respostas que eu esperava. Por algum motivo virou um clichê odiar o BBB. E aparentemente o programa é ruim porque é ruim. Sem razão e sem lógica mesmo. Na verdade, o programa se tornou um símbolo de separação entre os gênios e a ralé, onde assumir que assiste o tal reality show significa que você faz parte de um grupo terrível, sem cérebro, que não lê e que não tem intelecto suficiente para ouvir Mozart, enquanto lê Dostoiévski em russo e resolve um cubo mágico com a axila esquerda. Por isso se perde nesse entretenimento barato da plebe. Olha, eu não assisto BBB, eu nunca assisti pra falar a verdade. Não com atenção, acompanhando o que tá acontecendo, eu só ouço por alto. Mas eu nunca nutri uma raiva pelo programa. Isso me deixou muito curioso esses dias, porque a cada edição que passa, parece que as pessoas odeiam mais o Big Brother. E foi aí que a minha pergunta mudou, porque eu não assisto Big Brother e eu não sei responder essa pergunta. Então, eu fui assistir. Eu aproveitei que o assunto tá bombando e a minha casa, a internet, não deixa de falar sobre o programa um único minuto. Eu fui ver como era. Então, agora era essa a pergunta que eu tinha que fazer. Por que em 2020 eu não assisto Big Brother? E o motivo de o Big Brother ser um programa que não me agrada é o fato de ele falhar já na sua premissa. Esse cara aqui, ó, é o Eric Arthur Blair, mas você provavelmente conhece ele pelo seu pseudônimo literário George Orwell. Ele foi um dos escritores mais importantes da nossa história. E também foi responsável por uma obra que eu considero obrigatória para qualquer ser humano. Em 1949, o George Orwell publicou um livro chamado 1984, onde, através da ficção, ele apresentava um possível futuro ao mundo. Uma distopia onde, em estado de guerra perpétua, a Inglaterra foi tomada por um governo socialista autoritário. E é aqui que o reality show fútil se encontra com uma das principais obras literárias da humanidade. O Ingsoc, partido que domina e oprime a sociedade de 1984, manipula o povo através da repressão e propaganda, mas principalmente através de dois elementos principais: o culto à personalidade e a destruição da privacidade. Guarda isso que vai ser importante. Mas se o futuro de George Orwell é o nosso passado, essa história ainda se parece demais com o nosso presente. Na trama de 1984, existe uma figura sombria que te segue durante toda a leitura. O líder do partido é chamado de o Grande Irmão, e é a ele que o protagonista e todo o povo inglês deve lealdade. Na época, o George Orwell não tinha um iPhone, ou internet, ou sequer uma cultura de assistir televisão como nós temos hoje, já que o aparelho ainda estava engatinhando nessa época. Mas ele previu algo semelhante. No livro nós temos as teletelas, obrigatórias em cada casa, não apenas para que você assista, mas para que ela assista você. E através dela que o governo espiona os cidadãos. É da figura do Grande Irmão que surge o nome Big Brother. Mas não só isso, porque o reality show inteiro se alimenta de referências ao livro. O programa é, na verdade, um experimento social gigantesco e milionário que tenta reproduzir a dinâmica socialista de 1984 em uma gaiola pra gente assistir e se deleitar.
Só que não. E é aqui que tá a pegadinha do Big Brother Brasil. Quando a primeira versão do Big Brother estreou antes mesmo de vir aqui pro Brasil, na versão original lá da Holanda, o programa tinha um desenvolvimento muito mais interessante. Mais do que juntar um extrato da classe média baladeira do Brasil, o programa original tinha um tom sobrevivencialista. A comida e todos os recursos eram racionalizados de verdade. E esse era o real motivo da briga. As pessoas se desentendiam porque o convívio social entre humanos é tão necessário quanto é extremamente complicado. Por quanto tempo a sua humanidade dura se você é negado dos serviços mais básicos? E de lá pra cá, o que aconteceu? Por que um experimento social tão rico de oportunidades virou referência para algo vazio e emburrecedor? Para entender, a gente precisa voltar um pouco antes. Quer dizer, bem antes. Robert J. Flaherty foi um garimpeiro que, depois de trabalhar pelas partes mais frias e isoladas do Canadá, decidiu levar uma câmera para registrar o povo que conheceu por lá. Isso foi em 1913 e ele não fazia ideia de como operar essa tal câmera. Depois de um cursinho de 3 semanas para aprender a manusear o aparelho, ele partiu em direção ao povo esquimó para fazer os seus registros. Em 1916, ele tinha gravações o suficiente para sua montagem. Após alguns testes de exibição, o público ficou ensandecido sobre aquele filme extremamente diferente de tudo que tinha sido feito até o momento, com aquele entretenimento que tinha ali seus cerca de 10 anos ainda. Infelizmente, nem eu nem você podemos ver esse filme hoje porque ele se perdeu. O Robert deixou cair seu cigarro nos rolos um dia, causando uma das maiores perdas para a história do cinema. Os rolos de filme nessa época eram feitos de nitrato de celulose, um composto altamente inflamável. O fogo se espalhou e ele perdeu o equivalente a pouco mais de 9 quilômetros de filme que ele tinha gravado naqueles 2 anos. Flaherty então passou os anos seguintes juntando dinheiro e patrocinadores para conseguir financiar uma nova viagem e regravar o filme. E assim, ele o fez nos anos de 1920 e 1921. Foi em 1922 que chegava ao cinema Nanook, o Esquimó, ou Nanook of the North no original. Sem uma estrutura clara como conhecemos hoje, o filme se permite seguir a vida de uma família tentando sobreviver nas temperaturas extremas do Canadá. Como é um filme mais visual do que necessariamente um espetáculo narrativo, essa parte do vídeo tem spoiler, mas não significa muita coisa, fica tranquilo. Nós vemos Nanook e sua esposa Nyla preocupados com sua família e a possível fome que virá. Eles buscam uma fonte de comida para sobreviverem. Eles interagem com outros membros da tribo Itivimut. Eles caçam uma morsa, constroem um iglu com as próprias mãos, tendo apenas o gelo como ferramentas, e enfrentam a região fria. Em determinado momento, chegam a ter contato pela primeira vez com homens brancos. Nanook, quando vê um gramofone, morde o disco achando que é de comer. O impacto do filme é imensurável. O trabalho de fotografia foi algo até então inédito. A captura de imagens então desconhecida para o público que só ouvia falar do povo esquimó e a sua cultura chocou audiências. Porque nós adoramos observar pessoas comuns dentro de seus mundos distantes do nosso. Essa foi a primeira vez que as lentes de uma câmera se empenharam em registrar a realidade de um grupo de pessoas como forma de entreter outras pessoas. Foi assim que surgiu o primeiro documentário da história. Todo um gênero surgiria a partir daí, onde câmeras perseguiriam pessoas comuns em situações extraordinárias como forma de entretenimento passivo. Só que tem um problema. O Robert J. Flaherty percebeu o que mais tarde o Boninho perceberia. A realidade é legal de ser documentada, mas não tanto. Na primeira versão do documentário, o próprio Flaherty achou que seu filme original, aquele que acabou sendo perdido no incêndio, parecia mais um diário de viagem e decidiu fazer algumas alterações quando teve a oportunidade de refilmar. O grande herói Nanook, na verdade, se chamava Alagarialak. Flaherty decidiu criar um nome fictício porque o nome original era difícil demais de pronunciar e Nanook parece muito mais um nome de esquimó do que o verdadeiro nome do esquimó. A esposa Nyla não era esposa de Nanook, era na verdade esposa do próprio Flaherty e se chamava Alice. As roupas que os esquimós usaram no filme já não eram usadas tinha um bom tempo, mas para o filme ficar bonito, usaram roupas típicas do povo. A construção do iglu também, apesar de uma das cenas mais marcantes,
não foi totalmente verdadeira. Era praticamente impossível construir o igloo grande o suficiente para que essa câmera entrasse. E quando finalmente conseguiram, era impossível gravar lá dentro por causa da falta de luz. Então as imagens internas do igloo, na verdade, são de outro igloo construído aberto especialmente para conseguir essas cenas. A cena de pescaria em que eles capturam uma morsa, nessa época os esquimós já utilizavam rifles para caçar. Mas cá entre nós, não tem graça nenhuma ver selvagens caçando com tecnologia de homem branco. Há também a suspeita de que a morsa foi caçada previamente e colocada ali no gelo para ser capturada em câmera. E aquela coisa de morder o disco também foi coisa de roteiro. É claro que ele sabia o que era um gramofone. Ele tinha contato com aqueles homens do posto de troca o tempo todo. O ator que interpreta o Nanook tinha até um snowmobile, cara. E é aqui que rola o impasse moral. Uma realidade encenada e guiada pode ser chamada de realidade? A gente enxerga a realidade com um negócio que chama olho. E você definitivamente não vai pagar pra ter uma coisa que você já tem. Se a gente gostasse da realidade mesmo, a gente abria a janela e olhava pra rua. Se você quer produzir um material de entretenimento, você tem que apresentar uma realidade distorcida pra agradar o espectador. E foi isso que aconteceu em Nanook. Não é um documentário mentiroso, é um documentário que pegou a verdade e dobrou ela um monte de vezes para agradar o seu público, que eram os europeus e americanos. Antes do Flaherty, a câmera já tinha sido usada para registrar pessoas reais em situações reais, e nenhuma delas recebeu tanta atenção. A novidade que o cineasta trouxe foi exatamente o que a gente busca hoje em reality shows, como o próprio nome sugere, a espetacularização da realidade. O mundo real contorcido até que você consiga extrair uma história. A visão do povo esquimó trazida em Nanook pode ser considerada racista e serviu como uma forma de perpetuar o mito do povo selvagem que vive longe dos centros urbanos. Mas isso, obviamente, não foi nenhum impeditivo para que Flaherty continuasse sua série de filmes nos mesmos moldes, cada um em uma cultura diferente. A gente adora colocar ratos de laboratório dentro de uma gaiola e ver no que deu, porque a vida real é o melhor espetáculo que a ficção pode produzir. E esse é o maior problema do Big Brother pra mim. Esse é o motivo pelo qual o BBB falha na sua premissa. Ele se apresenta como uma remontagem da sociedade distópica de George Orwell em 1984, mas é claro que só isso não é o bastante para prender a sua atenção. Por isso, os participantes são encorajados a corresponder à realidade distorcida que você projetou no programa. Na vida real, ninguém ganhou R$1 milhão porque lacrou ou mitou mais depois de beber 1 litro de vodka numa festa enquanto tocava Ludmilla. Não é sobre reunir seres humanos em uma microsociedade e ver no que deu. É sobre guiá-los para contar uma história que vai te agradar ou sentir raiva da forma mais rasa possível, porque a gente ficou previsível e é muito fácil eleger vilões e heróis. Um BBB na vida real seria como a vida real, sem heróis e sem vilões. E por sua vez, sem conflitos e também sem audiência. Ou você para pra assistir o mundo ao seu redor enquanto ele acontece. O programa faz você acreditar que é sobre o povo, o proletariado, gente como a gente. Mas se perceber a forçação do culto à personalidade de celebridades instantâneas, apresentando essas pessoas como se elas estivessem sob uma ótica transparente, realmente mostrando quem elas são, deixa bem claro a verdade. O Big Brother Brasil não é nada mais do que pura propaganda do grande irmão. E todos nós estamos dupli pensando a cada paredão. E é bom deixar claro que o problema não está necessariamente no programa. O problema está em você que está consumindo do jeito errado. Assistir Big Brother Brasil não torna ninguém mais burro ou mais inteligente, nem melhor, nem pior. Agora, levar o programa a sério como se fosse realmente algum tipo de amostra antropológica do funcionamento da sociedade? Pode assistir o Big Brother, não tem problema nenhum. Mas assiste igual você assiste Stranger Things, Chaves ou o programa da Maísa. Todos esses são programas de ficção. As pessoas que você vê nessas obras não são assim na vida real. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Felipe e eu sou escritor. Aqui na descrição você vai encontrar uma playlist com a nata dos vídeos aqui do canal, assim como a campanha de financiamento coletivo. Esse vídeo aqui, o canal só existe em 2020 por causa dessas pessoas. Vem fazer parte disso também. Fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal.
É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.